Silva Jr., que es el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud. Adelante, por favor. Gracias, buenos días. Primeiro gostaria de agradecer em nome da Organização Pan-Americana de la Salud esta invitação da deputada Laura Angélica Rojas para participar desse diálogo. Creio que é muito importante por el rol que têm os diputados como representantes da população em uma situação que não tem... Fala devagar. Ok. Que não teve precedente em la região. Estamos enfrentando uma crise muito importante e seguro que é importante ter em conta não só os aspectos da saúde. Eu creio que essa invitação foi muito importante para atender também a nossos colegas de CEPAL, da OIT, porque os impactos que estamos vivendo são impactos muito mais allá que os impactos somente na saúde. Vou apresentar de uma maneira muito breve um pouco a situação que temos em la região. Creio que está aí na pantalla já. Hacer pouco um resumo da situação na região de la respuesta que estamos como organização do sistema da Organização de Estados Americanos e como a oficina regional da Organização Mundial de la Saúde para as Américas, que estamos brindando a los países. A situação em las Américas, no dia de hoje, temos mais de 2,5 milhões de casos, já quase 150 mil defunções. A maioria desses casos de defunções estão em Estados Unidos, mas há uma tendência muito importante de crescimento de los casos em América Latina, como vamos a compartilhar com vocês agora. Em América do Norte, a situação temos em América do Sul alguns países que estão afrontando problema muito importante. O Brasil tem uma taxa de 5% de crescimento de casos novos esta semana, a cada dia. Chile de 7%, mas de Chile há que fazer uma consideração, porque Chile ampliou muito sua capacidade de testes, então que o número de novos casos em México representa um crescimento da transmissão e um crescimento também de sua própria capacidade de teste. E temos em Peru 4% de crescimento, um número muito semelhante. A situação em Centro-América, que estava um pouco mais controlada, também começou a acelerar nas últimas 2 semanas. A mim me gusta de pensar que a transmissão do Covid-19 muitas vezes podemos comparar como se fosse uma corrida. Os corredores não começam ao mesmo tempo, todos. Então, a Ásia começou primeiro, depois a Europa, depois a América do Norte, e agora estamos com a América Latina começando. E durante os primeiros quilômetros dessa corrida, os corredores têm uma velocidade, mas se vão mais despacio, depois de que começam a acelerar. Isso por quê? Porque quando começam a transmissão em um país, em geral, são casos importados, casos secundários a esses casos importados, brotes localizados, mas em um determinado momento começa o que chamamos de transmissão comunitária disseminada. E a partir daí é muito importante ter uma preparação boa, porque os casos começam com um crescimento de forma exponencial que podem superar muito rapidamente a capacidade dos serviços de saúde. Isso está passando agora em América Latina, em Sudamérica, mas também em Centro-América e em México. A situação no Caribe é uma situação distinta. Em algumas islas do Caribe, não temos casos novos nas últimas 2, 3 semanas, mas em alguns países sim há transmissão local e há registro de brotes em determinadas populações. Aqui temos, só para um pouco como síntese, esses 2 gráficos são importantes para mirar
como miramos na gráfica de la derecha, a capacidade de duplicar os dados em 12, em 5, em 7, em 10 dias, vemos que Estados Unidos, a curva já está como indicando que há uma planificação, se está alcançando uma planificação da curva, porque a grande maioria dos casos, neste momento em Estados Unidos, que estavam na região de Nova York, aí já se tem um controle. Há outros estados que estão crescendo, para o Brasil, para o Peru, para o Chile, Colômbia, Argentina, todos os outros países, a tendência é esse crescimento. É seguro que a dimensão é distinta, há países com muitos mais casos, mas a tendência é importante chamar a atenção, porque pode ser que vamos a ter nas próximas semanas uma situação muito difícil. A Organização Pan-Americana de Saúde está trabalhando com os países da região, tem todo esse empezou o processo. Nós outros, as Américas foram a primeira região de todos os países já tinham capacidade de teste. Por exemplo, aqui é um exemplo de los treinamentos que tuvimos em México, incluso foi o sítio para treinar todo o Centro-América, Brasil, para treinar os países da América do Sul, e brindamos também os kits de laboratório para que esse treinamento fosse bem efetivo. Está basada no estresse, primeiro, salvar vidas, com a reorganização dos serviços de saúde, de manter todas as medidas de prevenção e controle de infecção, garantizar toda a cadeia logística, proteger os trabalhadores da saúde, para que os serviços possam seguir funcionando de maneira adequada e diminuir a velocidade da transmissão. Uma lição que aprendemos de maneira dramática com Nova York, com Guayaquil, em Equador, com a região norte da Itália, é que se a transmissão do vírus se dá de uma maneira natural, sem os frenos de las medidas de distanciamento social, por exemplo, nenhum sistema de saúde tem a capacidade de camas de terapia intensiva e de ventiladores que vão ser necessários. Por isso é importante tomar todas as medidas para diminuir a velocidade de disseminação. Teremos que ter um bom sistema de vigilância de laboratórios e ter uma informação que genere evidências para a toma de decisão. Aqui é um exemplo de todas as guias técnicas que em treinamentos, toda a documentação que já enviamos para os países, mais de 190 treinamentos, encontros virtuais para todos os temas de manejo clínico hasta a comunicação de risco aos países da região. Também temos um mecanismo de aquisição regional para os países, que se chama Fundo Estratégico. Estamos fazendo equipos de proteção personal, de kits de laboratório para os países da região também. Hasta hoje, já com fundos de donação internacional, com os fundos de emergência, já brindamos aos países da região quase 14 toneladas de equipos de proteção personal que foram distribuídas, com a prioridade para os países que têm os sistemas de saúde com mais fragilidades, os países que têm mais dificuldade de acesso aos mercados e os países que enfrentaram situações de crises muito importantes. Também, para o tema de testes de laboratório, temos já uma donação de mais de 3 milhões de kits para vários países da região, também com a mesma prioridade. E por intermédio deste fundo estratégico, esse mecanismo de aquisição, já adquirimos, por exemplo, só para o Brasil, 2 milhões de testes, para México, outra quantidade de 300 mil testes, e já há mais de 10 milhões de pedidos para aquisição de testes. Esse é um tema importante, deixa chamar a atenção com bastante força, que uma das medidas, todas as medidas para que quando se tenha uma vacuna, por exemplo, não passe o mesmo que está passando com os ventiladores ou com os equipos de proteção personal.
que os países ricos e desarrollados vão a ter acesso mais rápido, enquanto que os desarrollos vão a se quedar um pouco por detrás. Como um exemplo, durante a pandemia de influenza H1N1 em 2009 e 2010, os países mais pobres de nossa região de América Latina e de Caribe só tiveram acesso às vacinas contra H1N1 de 6 a 8 meses depois de los países desarrollados. Então, que esse é um chamado importante para que todos os países da região busquem os organismos multilaterais, fortalecer os mecanismos e os acordos para um acesso equitativo a todos os produtos, vacinas, medicamentos que se podem utilizar para a pandemia. Gostaria de concluir com algumas mensagens claves que eu creio que são importantes. Primeiro, que a dimensão dessa crise, como foi bastante subrayada por meu colega de CEPAL, vai ir uma resposta de todo o governo. As medidas de distanciamento social, a quarentena, lockdown, como se chama em cada país, são medidas que têm um impacto muito importante sobre a população pobre, sobre países que têm uma parte importante de suas economias como economias em la informalidade. Ou seja, se não há um fortalecimento de apoio social personal, a adesão dessas pessoas às medidas de distanciamento social é muito difícil. Ou seja, eu creio que é muito importante por a dimensão da crise, uma boa coordenação, uma resposta que pueda ser bem coordenada entre todos os setores do governo é muito importante. Segundo, implementar as medidas de distanciamento social neste momento que estamos, adaptada a cada realidade epidemiológica. Seguro que em países como México, como Brasil, como Argentina, quando miramos a realidade pode ser distinta em cada província, em cada estado, em cada município. Então, é muito importante ter dados e adotar as medidas para diminuir a transmissão e revisar bem se essas medidas não estão funcionando com a efetividade que se necessita, ter uma avaliação de como aumentar a efetividade, que novas medidas se podem adotar para garantizar. Isso é muito importante porque, ao mesmo tempo que manejamos os dados do número de casos novos, do número de defunções, ter também qual é a taxa de ocupação de las camas de hospitales, de las camas de intensiva e de los ventiladores. Em alguns países da região, em alguns estados ou províncias, isso já chega a 90%, por exemplo, um nível muito crítico que pode representar que, se a transmissão sigue muito acelerada, vamos atender pessoas que vão necessitar, mas não vão ter acesso às camas de terapia intensiva, aos ventiladores. Então, é muito importante esse monitoreio para que se tenha, ao mesmo tempo, a diminuição da velocidade e a capacidade dos serviços de saúde para responder às necessidades. Ampliar a capacidad de servicios de salud. Perdón, doctor, ¿podría ir concluyendo, por favor? Es que vamos un poquito atrás. Ya estoy, la última. Ampliar la capacidad de los servicios de salud, porque durante el pico pueden ser necesarios servicios adicionales. Ampliar a capacidade de testar e de monitorear os contatos. Se não temos capacidade de testar todos os casos suspeitosos e monitorear os contatos, não alcançamos impedir a transmissão do vírus. Os países que vão planificar sua transição para uma abertura parcial de suas economias, isso tem que ser com muito cuidado, com informações muito seguras de que se controlou a transmissão, e monitorear bem o que está passando com os serviços hospitalares e com os novos casos que podem surgir em vários países que já começaram esse processo, em Ásia e em Europa, fazer isso por etapas, que se é possível
de ter um determinado ponto, retroceder se é necessário, vai ser muito importante. E por último, o fortalecimento dos serviços de saúde. Sabemos que sistemas de saúde universal são a melhor maneira de enfrentar uma crise como esta. Todos os temas que temos conversado com os países durante esses anos de fortalecer os sistemas, de buscar ter sistemas de acesso universal, eu creio que agora se queda muito crítico. Todos os problemas que temos em nossos sistemas, como o financiamento insuficiente, a baixa capacidade de gestão, a falta de integração entre os subsistemas, a falta de melhor coordenação entre diferentes níveis em los países federados, tudo isso eu creio que devem ser uma renda para, em la pós-pandemia, buscar um fortalecimento sustenido de nossos sistemas de saúde com o objetivo de garantir a saúde universal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda, uno de los retos más importantes de nuestros países es el fortalecimiento de los sistemas de salud y han sido muy oportunas sus reflexiones.